Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o final do livro Laços, que eu já vim comentando com vocês nos vídeos anteriores. O final do livro, ele não me surpreendeu, por quê? Mas eu não digo isso num sentido ruim. Eu já imaginava, se eu não me engano, no capítulo 7 do terceiro livro, ele separa esse livro em algumas partes, né? Tipo, tem primeiro livro, segundo livro e terceiro livro. Então, cada livro dessas subdivisões tem alguns capítulozinhos dentro. É como se você estivesse lendo um sumário de uma tese de doutorado, por exemplo, que tem lá o capítulo 1, aí o tópico 1.1, não sei o quê, 1.2, não sei o quê. Esse livro é dividido dessa forma. Então, no terceiro capítulo, lá pro terceiro livro, no caso, lá pro capítulo 6 ou 7, você descobre que aquele casal que o Nadar viu, aquele velhinho viu, eram os filhos deles, né? Era o Sandro e a Ana. E o que acontece? Na verdade, não foram ladrões que invadiram a casa do Aldo e da Wanda. Foram os próprios filhos. Eles estavam procurando alguma coisa, ou melhor, algum material ali, alguma prova física, cabal, digamos assim, que a mãe deles também era infiel. Então, olha só, eles reviraram a casa toda procurando alguma prova de que a mãe deles tinha casos também. Não era só o pai dele que tinha casos. E eles descobrem também as fotos da Lídia, quando ela era mais nova, as fotos do pai. Então, assim, esse momento dos dois irmãos ali é quase que um descarrego, né, dos dois, assim, principalmente da Ana, né, que culpabiliza bastante os pais, como eu comentei anteriormente, e principalmente a mãe. Tem uma parte extremamente psicanalítica, né, quando ela é pequenininha e ela encontra o pai dela junto com a Lídia. Essa mulher que a mãe dela falava tão mal, quando ela viu a Lídia, ela achou ela linda. Ela quis ser igual a Lídia quando crescesse. Então, assim, ela viu a amante do pai e desejou ser igual a ela. Olha o quão psicanalítico é isso, do tipo, no capítulo anterior, ela falou assim, eu queria o papai só pra mim, e ele não era de ninguém. E ninguém me amava. Tipo, aqui no livro ela pontua, a personagem diz isso, né, que o Sandro era o filho favorito, né? A mãe fazia as vontades do Sandro e ela se sentia meio que deixada de lado, né? Tipo, como se fosse uma... Como se fosse, não. É uma trama edípica, né? É uma queixa edípica, como quem diz, olha, você tem a mamãe, eu não tenho o papai. O papai era o único que eu poderia ter. A mamãe tinha você e eu não tinha ninguém. Então, assim, essa personagem, o que eu achei interessante também no livro, né? Que temos... Que a Ana não são diálogos ou monólogos, mas ela é uma narradora também. No terceiro livro, ela é uma narradora também. Então, assim, você vê o Aldo narrando ele velhinho, o que ele fez no passado. Você lê as cartas da Wanda no passado. Você lê os diálogos atuais da Wanda com o Aldo. E você lê também a filha, no caso, a Ana, como essa narradora também. Como uma segunda narradora. E os dois, tanto a Ana quanto o Sandro, são dois personagens que você não gosta. Assim, eu quando li, eu não gostei, sabe? Tipo, nenhum dos personagens desse livro tem características ou traços ou... Entende? Que me faça dizer assim, olha, eu gostei desse personagem. Não, tipo, nenhum presta. Assim como todo ser humano, né? Tipo, nenhum ali presta. Todos têm sua parcela de erros ali, né? De pecados, digamos assim. Só que o cerne do livro, na minha concepção, por incrível que pareça, eu particularmente não vi como... Ou melhor, os filhos deles não culpabilizaram totalmente o pai, mas também a mãe. Eu não sei como seria a história ou essa situação, por exemplo, se a mãe lidasse de uma maneira diferente com a separação. O que incomodava os filhos também era essa posição assim de se sentir devastada, né? A mãe
ficou devastada com essa separação, com esse abandono, com essa traição. Junto com esse sentimento que a mãe teve ali, ela acabou afetando os filhos também. Assim, porque os próprios filhos às vezes não queriam sair com o pai ou não gostavam de falar para a mãe que estava se divertindo com o pai porque sabia como que a mãe se sentia na presença do pai, né? Aqui nesse ponto eu achei muito interessante porque a maioria dos pais, seja o pai ou a mãe, possuem um movimento muitas das vezes de esconder dos filhos o que eles estão passando. Então, assim, sabe aquela frase do tipo, olha, os meus filhos não precisam saber que eu tô mal. Ou os meus filhos não precisam saber que eu tô passando por esse problema. Por exemplo, uma cena que mexe muito com as pessoas, principalmente no Facebook, né? É quando alguém tira uma foto de uma mãe usando uma sandália de dedo havaiana, toda ferradinha ali, toda remedada ali com prego e o caramba quatro, e a filhinha dela do lado com uma sandalinha novinha. Esse é o maior reflexo, tipo, a mãe que muitas das vezes tira do dela pra, né? Porque ninguém sabe realmente a dor que os pais passam enquanto pessoa. Aqui no livro, o que eu gostei também é essa parte do tipo, você vê o lado humano dos personagens, tipo, você vê o lado humano da Wanda, de ter se sentido traída, trocada, preterida, assim, rejeitada. Ela não teve uma posição do tipo, não, eu sou mãe, tenho 2 filhos, ele quis se separar, beleza, nós vamos tocar nossa vida só nós 3 juntos, eu vou trabalhar, não vou ficar dependendo da pensão dele e tal, vou levar vocês pra escola, ó, mamãe tá aqui, pipipipopopó. Não, ela não teve essa posição, ela ficou assim, completamente devastada com a separação e isso afetou os filhos. Que é um dos maiores, que é um ponto que você encontra também na vida real. Tipo, frases como, olha, eu lembro que quando eu era pequeno, meu pai ou a minha mãe tinha períodos onde ficava tão mal que ficava de cama e não saía da cama. Aí, sei lá, 20, 30 anos depois, a pessoa descobre que o pai ou a mãe era bipolar. Tá ligado? Tipo assim, o meu pai ficava trancado no quarto o dia todo e a minha mãe falava que a gente não podia entrar. Ele não tinha forças para conversar com a gente, ou ele sumia, ou meu pai era internado, ou a minha mãe era internada. Essa questão da saúde mental dos pais é um assunto extremamente pertinente aqui no livro. Por quê? Porque isso afetou os filhos. Isso afetou os filhos. Eu arrisco a dizer, assim, na minha concepção, na leitura desse livro, que óbvio, a separação e o abandono teve um impacto absurdo na vida dos dois. Principalmente na da menina, a Ana. Principalmente na Ana. Que adoeceu também fisicamente, mentalmente, enfim. Mas o impacto maior aqui, também, na minha concepção, foi como esse casal aqui, que não era mais um casal, mas que continuaram sendo pais, como que ambos lidaram com a separação. Não pensaram nos filhos, entendeu? Não tentaram, de alguma forma, fazer com que essa separação fosse amigável. Ela também não fez isso dar certo, entendeu? Em várias partes no livro ele diz isso. Que por conta dela, às vezes, ele não visitava os filhos. Porque ele sabia como que ela ia ficar se ele ficasse ali por muito tempo, ou as perguntas que ela fazia. Essa mulher aqui, no livro, a Wanda, se parece demais com a personagem, com a protagonista dos Dias de Abandono, né? Da Olga. Por isso que eu comentei no primeiro livro, a impressão que dá é como se você estivesse lendo o mesmo livro, só que na versão do homem. É como se esse livro fosse uma resposta do livro do Dias de Abandono. Óbvio que os personagens são diferentes, os escritores são diferentes, segundo teorias, né? Para uma galera, os dois são a mesma pessoa. Mas eu tive essa impressão, assim, tipo, que esse sentimento de devastação por parte da Wanda
foi algo que teve um impacto absurdo também na vida dos filhos, assim. Os dois erraram. Os dois erraram, assim. Ele errou por ser extremamente mesquinho e babaca do tipo de abandono. Porque a questão aqui não é nem muito a traição. O foco do livro, na minha concepção, não foi nem tanto a traição, mas foi a maneira como ele lidou com a ex e com os filhos após essa separação. Ele abandonou os filhos e a ex, assim. Ele não deu nenhum suporte financeiro, não deu nenhum suporte emocional. Ele simplesmente largou os três e foi viver a vida dele, escrever as paradas dele, escrever os roteiros de programas de televisão, tá com uma garota mais nova. Ele fez exatamente o que muitos homens fazem. Ele fez exatamente o que muitos homens fazem, que se sentem muitas das vezes presos, prisioneiros dentro do próprio relacionamento, sente que é um fardo estar ali. Por exemplo, quantos homens detestam sair em família? Tipo, com a esposa e filhos. Tem cara que detesta, tem cara que fica em casa. Ah, vai ter um aniversário de criança, o cara nem vai. Ah, não, vou ficar em casa. O cara vai ficar em casa assistindo o jogo, por exemplo. Ele não vai, por quê? Na cabeça dele. Ele não vai conseguir se divertir se ele vai estar bebendo ali um litrão. No segundo litrão que ele vai começar a beber, a mulher dele vai dar uma olhada pra ele. Como quem diz, ó, você tá bebendo demais, hein? A gente vai voltar para casa dirigindo, hein? Aí o cara já se sente meio assim, porra, tô sendo monitorado aqui pela minha mulher e tal, não sei o quê. Aí quando chega um determinado horário que o cara tá ali bebendo, e a mulher começa a falar assim, ó, a gente tem que ir, tem que ir. Ou olha, as crianças estão brincando. Você vigia as crianças para mim? Tem homem, no caso pais, né, que odeiam isso. Tipo, ah, não, eu não vou sair para festa de criança para poder ficar vigiando o meu filho. Eu queria estar sentado, me divertindo. Então, olha só, eu queria estar sentado, me divertindo, como se sair com os filhos e com a esposa, dentro dessa configuração de saída em família, fosse algo que o cara realmente não curtisse. O cara, às vezes, pode curtir muito mais sair com os amigos, isso quando o casamento dele é permitido isso, né? Do que sair com a esposa e com os filhos. Então, assim, esses momentos em família, para alguns homens, isso é um saco, assim, o cara não gosta. Porque é o que eu comentei no vídeo anterior. Não é uma escolha que nos é ensinada. A escolha de ser mãe e ser esposa é uma escolha que, além de ser ensinada, é imposta às mulheres. As meninas desde novinhas ganham bonequinha, brinquedos de comidinha, de coisa de casa, escutam histórias de princesa e príncipes encantados, reis e rainhas, sonham com um vestido de noiva, com casamento, com tudo que compõe um casamento, com um pedido de casamento. Isso é algo que é passado, ensinado, faz parte da nossa cultura machista, né? Tipo, e os homens não têm isso. E aqui no livro ele deixa isso claro. A impressão que eu tive foi essa, assim, de um homem extremamente infeliz e insatisfeito com a sua própria vida. Que continuou num relacionamento infeliz de aparência. Com certeza ele devia levar chifre da mulher dele. Mas como a mulher, para atrair, ela é muito mais inteligente do que o homem, porque o homem tem isso, né? Ele trai, mas ele sente uma necessidade de contar, né? É como se o orgasmo e a gozada mais intensa dele não fosse nem no ato sexual em si, mas é em contar. Que ficou com não sei quem, que pegou com não sei quem, que transou com a secretária, que ficou com a cunhada, etc e tal. A mulher aqui não, tipo, ela pode trair o cara e ninguém saber, né? Então, assim, pode ser que aqui no livro, de fato, ela tenha traído o Al desses anos todos, os dois tenham vivido ali uma vida extremamente... Porque é isso, né? Tipo, o mal do esperto é achar que todo mundo é otário. O cara trai uma vez ou trai várias vezes e ele acha muitas das vezes que a mulher não trai ele. Às vezes a mulher realmente trai ele e ele nem sabe. Tipo, porque algumas mulheres, quando, acredito eu, em determinadas situações, quando traem, não tem essa necessidade que o homem tem de exibir. Porque o homem exibe suas traições muitas das vezes como um troféu, né? Dentro ali do clube do Bolinha, um cara que é fiel,
Entre um cara que é fiel e um cara que trai, o cara que trai é visto como pegador, como um cara viril, como um cara que não consegue ficar colado com uma mulher só, né? Então tem isso aqui também, né? E ele diz isso aqui no livro, né? Que traiu a mulher, né? Esses anos todos, que nunca deixou de trair, nunca deixou de ser infiel. Ou melhor, ele foi fiel a Lídia. A única mulher que ele se manteve fiel, de certa forma, entre aspas, foi a Lídia. Ele continuou amando a Lídia. Ele voltou para a esposa, continuou com ela, continuou traindo ela com várias amantes, mas ele se manteve fiel ao sentimento que ele teve pela Lídia. E os dois ficaram se encontrando durante anos. Durante anos, assim, encontros esporádicos, clandestinos. Ele não voltou para casa e mudou. Ele não voltou para casa e mudou. Ah, não, nós vamos começar uma terapia de casal, ou vou comprar o livro do casamento blindado da filha do Edir Macedo, nada disso. Assim, ele continuou sendo a mesma coisa, é um relacionamento de aparência. É um relacionamento de aparência. Ela, no fundo, não queria que ele voltasse também. Na verdade, ela quis que ele voltasse e desejava também abandoná-lo, mas ela não conseguiu fazer isso. E o próprio Sandro, ele que levanta essa hipótese, né? Olha, eu acho que a mamãe tinha casos também. E os dois ali ficaram procurando, né, alguma prova. Pô, vamos ver se minha mãe realmente traiu. Eu acho que mamãe traiu o papai também. Como quem diz, ó, ninguém aqui tá limpo no cartório. Os dois são culpados. Os dois estragaram a gente. E eles merecem ser punidos. Porque aqui o que os dois fazem de revirar a casa toda, de fazer com que pareça um assalto, é uma vingançazinha. Mais do que isso, a Ana, inclusive, pega o gato. Essa parte aqui eu achei genial, porque eu pensei o tempo todo que ela ia matar o gato. Porque ela sabia que o gato aqui era um bichinho muito amado pela mãe. Pelos dois, né, na verdade, né? Era a companhia deles ali, o bichinho deles ali. Eu achei o tempo todo que ela ia matar. Mas ela não matou. No final do livro, você sente quase que... Sabe aquelas cenas do filme do Hitchcock que tinha um cara conversando com outro cara numa mesa e tem uma bomba dentro da maleta do cara. Aí o espectador sabe que ali tem uma bomba. Aí os dois estão conversando e isso vai criando uma tensão. Caramba, essa bomba vai explodir a qualquer momento. É esse sentimento que você tem no final do livro, assim, quando ela pega o gato. Você pensa o tempo todo que o gato será morto. Porque essa personagem está transtornada. A Ana aqui tá transtornada, falando, meu pai fez isso e aquilo, minha mãe fez isso e aquilo, por conta disso eu tenho tal problema e tal problema, por conta disso eu nunca quis ter filho. Ela começa ela descasca os dois. Aí eu pensei, pô, ela vai matar esse gato. E o nome do gato é Labes, L-A-B-E-S, Labes, acho que diz assim. Eles pegam um dicionário de latim e veem que o significado do nome do gato é ruína. Olha só que doideira, tipo, o pai, o Aldo, escolheu para o nome do gato um nome cujo significado é ruína. Imagina, você está dentro de casa com o gato, chamando o gato, e um dos significados desse nome do gato é ruína, coisa ruim, assim, coisa que está sendo destruída, entendeu? Eu achei, assim, magnífica essa metáfora, né, do significado do nome do gato e da escolha do nome do gato, e a reação do segundo irmão, não sei se foi a Ana ou foi o Sandro, quando descobriu isso. Porra, olha só, papai, olha o nome que papai deu pro gato, que ele ficava chamando o tempo todo dentro de casa, né? Então aqui no final do livro eu gostei, assim, foi uma mini vingancinha. Eu acho que os dois ali tentaram não, né? Conseguiram, de alguma forma, torturar um pouquinho esses pais. Porque ela pegou o gato, os dois reviraram a casa, então na cabeça deles, dos pais, eles pensariam isso, pô, tentaram assaltar a gente. E ainda por cima pegaram o gato. E vão ligar pra gente pra pedir o resgate. Mais do que isso, eles levaram também as fotos. O tempo todo o Aldo ficava pensando nisso. Caramba, o que a Wanda vai achar se pegar essas fotos? Ela não pode ver essas fotos, eu tenho que descobrir antes. Sendo que foram os filhos que pegaram também. Então assim,
Pegou o gato, que é algo que a mãe aqui gostava demais, amava demais, às vezes ela não queria nem viajar por conta do gato, e pegou as fotos do pai, assim, pegou duas coisas que os pais ali amavam e foram embora. É uma mini torturazinha, né, do tipo, eu vou deixar o meu pai angustiado pensando onde estão essas fotos e que esse suposto ladrão pode ameaçar vazar essas fotos, e eu vou deixar a minha mãe angustiada pensando se esse gato morreu ou não, se esse gato foi sequestrado, enfim, né? É um livro curto, mas assim, impossível parar de ler. Uma escrita... Uma das coisas que mais me chamaram a atenção nesse livro é a capacidade que esse autor tem de criar pretextos, de criar pretextos, contextos e uma trama. Então, assim, ele não te entrega nada de maneira objetiva, mas ele te leva de uma maneira muito sutil até onde ele quer que você chegue. E ele é extremamente objetivo, né? Ele não fica com floreios demais. No entanto, tem muita frase nesse livro que que é pesada, sabe? Tipo, como a última que eu comentei, né? Tipo, que ter filhos é renegar a si mesmo. Aí tem uma parte que ele diz que o sexo, ele também tem o poder de destruir. De destruir as coisas. De destruir, por exemplo, uma relação. De destruir um namoro, um casamento. De destruir uma carreira. Então, ele o tempo todo no livro, eu gostei disso também, né? O Aldo não é o único personagem que diz frases assim impactantes, ou que o autor usa para poder falar o que ele pensa. Tem muito autor que faz isso. Cria um personagem. O próprio Hemingway não gostava desse tipo de estilo, né? Quando um autor cria um personagem e usa esse personagem como um ponto, não um ponto, né? Mas como um meio para desabafar. Então, assim, eu estou escrevendo um livro, aí eu crio um personagem de um psicólogo, por exemplo, que está insatisfeito na sua profissão. Aí com esse personagem eu começo a desabafar o que eu, enquanto escritor, sinto. Tem escritor que faz isso, tem escritor que não curte. Aqui o Domênico não faz isso. O Aldo não é o único que diz essas frases assim sobre a vida, sobre a morte, sobre separação, sobre traição. Não, a Wanda também fala, a Ana também fala, o Sandro também fala, mas de uma maneira muito sutil. Cara, você tá lendo um parágrafo inteiro dele descrevendo a situação, aí em 2 ou 3 linhas ele solta uma frase. Não é um fluxo de pensamento onde o personagem, por exemplo, está andando num lugar e ele encontra uma jarra e começa, sei lá, 4, 5 parágrafos dele falando da jarra, quando ele era pequeno, que a mãe dele tinha uma jarra bonita na sala e falava para ele não ficar correndo, e ele acabou correndo e quebrou a jarra, e depois que ele quebrou a jarra ele tomou uma surra, nada disso. O autor ele não faz isso, né? Eu gostei muito disso, porque ele consegue ser extremamente descritivo sem ser demasiadamente chato ou enrolar, assim. Há uma certa objetividade na escrita dele, mas é uma escrita poética também. Há momentos ali que você sente isso. É uma escrita muito parecida. Não é que é muito parecida, né? Porque tem pessoas que falam isso, né? Que o Domênico escreve como macho, né? Gostam de brincar com essa expressão, né? Igual quando se referem ao Hemingway, por exemplo. Mas é uma escrita que me lembrou em alguns momentos a Helena Ferrante. Eu não acho que os dois são a mesma pessoa, mas tiveram momentos ali entre os diálogos com os personagens, principalmente monólogos, que me lembrou um pouco a Helena Ferrante. Mas não é um livro que é focado, por exemplo, na angústia da Wanda. Até porque o Dias de Abandono, que eu comentei anteriormente, é o que foca, né, nesse ponto. É o ponto de vista da mulher. Aqui não. É um livro que, na minha concepção, fala muito mais sobre os impactos de uma separação na vida dos filhos. Eu vou começar a ler agora Assombrações, também do Domênico Starnone, que pela sinopse já me chamou a atenção, né? É um caso de um professor com uma aluna mais nova. Até o nosso próximo encontro.